Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai falar o que faz uma marca grudar no cérebro do seu cliente, tá? Se você está me vendo e ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janine Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e aqui eu ensino você a refinar o seu posicionamento em até 45 dias para você atrair clientes que pagam 2 vezes mais caro nos seus serviços. E aí, você quer ou não quer cobrar mais caro nos seus serviços? Ou você está satisfeita com o preço que você cobra hoje? E aí o ponto é que muitas vezes você não consegue justamente cobrar porque sua marca não gruda no cérebro do seu cliente. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Como você vai colocar isso em prática para refinar sua presença, para que as pessoas lembrem ainda mais da sua marca, tá? Então deixa eu te contar uma verdade que muitas vezes é difícil para muitos empreendedores ouvirem aqui, tá? O cliente, ele não vai lembrar de você porque, na verdade, você não ativou os gatilhos que criam essa memória no cérebro. Então, não necessariamente seu produto é ruim, seu serviço é ruim, você é uma má pessoa. Às vezes você simplesmente não criou essa memória emocional a ponto do cliente lembrar, realmente, literalmente, de você. Lembrar que você existe, lembrar da sua marca, enfim, saber exatamente quem você é, né? Ficar aquela mensagem assim na mente de o que você está trazendo ali para ele. Então, na verdade, o que acontece é que as pessoas não vão lembrar do mais bonito. Nós não lembramos daquilo necessariamente que é mais bonito ou que é mais feio, nem do que é mais esforçado, nem necessariamente de quem é mais competente. A gente vai lembrar, na verdade, daquilo que é fácil para o nosso cérebro trabalhar. A gente vai lembrar daquilo que fixa na nossa memória, que gerou uma identidade emocional pra gente e que fez com que a gente realmente, na verdade não é nem identidade emocional, é que marcou mesmo a gente a ponto de gerar essa memória. E aí o que acontece? Quanto mais você fica grudado na mente do seu cliente, mais fácil você vender. Se torna mais fácil você, inclusive, ir cobrando mais caro. Você vai ser mais indicado, você vai ser mais referência na sua área, porque os clientes estão justamente sempre lembrando de você e trazendo você para o cenário. Então, quando falarem da área, vão lembrar de você, então vão te indicar. Quando falarem de um assunto que tem a ver contigo, vai lembrar de você e vai te indicar. E justamente é o que eu quero trazer aqui para você hoje, né? Na verdade, já estou aqui trazendo por que algumas marcas grudam e porque talvez a sua ainda não grudou no cérebro a ponto de você se tornar essa grande profissional da sua área, tá? Então, o ponto talvez que você possa estar se perguntando por que a marca ela não gruda? Por que tem marca que fica no cérebro das pessoas que estão sempre sendo lembradas e há outras marcas que não são lembradas? Porque tem marca que está sempre ali no hall, ali no contexto, sempre sendo mencionada. Muitas vezes uma marca que não gruda, ela na verdade é neutra demais, não provoca uma emoção sincera ali naquilo que traz, não tem uma assinatura própria. Muitas vezes você, na verdade, parece igual a todo mundo, sabe? Aquela coisa de ser mais um no mercado, mais uma no mercado. O seu conteúdo, ele até tá certinho, tá gerando alcance, engajamento, mas ele não cria uma sensação, não desperta uma emoção. Inclusive, muitas vezes nem desperta urgência aí na sua audiência. E muitas vezes, talvez você até fala bem, mas não cria uma imagem mental. Não gera aquela conexão para eu ficar com você na minha mente. Então, na verdade, o nosso cérebro não vai lembrar daquilo que é ok, mais um aqui. Na verdade, o nosso cérebro vai lembrar aquilo que é totalmente marcante, aquilo que é altamente emocional, que gera um impacto forte, tá? Então, no fim das contas, a memória, gente, não é lógica. Se eu fico na mente do cliente, significa que eu gerei uma memória forte naquele cliente, tá? E essa memória, ela é emocional. A gente tem vários tipos de memória dentro do cérebro e o que faz a gente realmente ficar com isso na cabeça é uma memória que ela é gerada um pouco mais, que a gente chama de memória mais de longo prazo. Então vocês já viram aquele filme Divertidamente, lá das emoções, que mostra justamente como gera memória, tem as memórias de tristeza, memória de alegria, memória de medo, e várias memórias dentro das emoções. E algumas memórias elas são descartadas, o filme até mostrava isso, e outras memórias elas eram colocadas em caixinhas onde iam ficar pela vida inteira. Então é a mesma coisa
Isso é de fato real, né? Ali era uma representação simbólica dentro de um desenho, mas de fato é isso que acontece com o nosso cérebro. Então, quando a gente quer ser uma marca que gruda na mente do cliente, a gente precisa gerar essa memória a mais de longo prazo. E aí, não sei se vocês se lembram do filme, ela só era gerada quando realmente causava uma emoção muito forte. E não só emoção, e de todo tipo, podendo ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa. E no fim das contas, a gente até entende que nem existe exatamente uma emoção negativa ou positiva, né? Depende sempre do contexto. Então, o que acontece? O nosso cérebro só vai gravar algo na mente se ativar o nosso sistema límbico, que é onde geram realmente as emoções, então emoções como confiança, admiração, choque, identificação. Se não houver essa emoção, não vai haver memória. O segundo ponto que faz uma marca grudar na mente do cliente é quando você também consegue ativar o córtex visual. Eu falei para vocês aqui nos dias atrás sobre isso, inclusive até mostrei algumas imagens no Insta, de onde é que fica esse córtex visual, né? Que na verdade nosso olho vai captar a imagem e se ela for forte o suficiente, ela vai fixar na mente realmente. Então, quanto mais visual é algo que você tem da sua marca, mais o cliente vai lembrar, porque essa nossa visão, né, gera muito essa percepção que de fato faz gerar algo que fica por muito tempo, tá? Então, como é que ativa esses dois pontos, né? Gerando emoção, tendo um visual bacana. E o terceiro ponto, inclusive, é até ativar mais o sistema de recompensa. A gente só tende a fazer algo quando a gente sente que a gente vai ter algo positivo com aquilo. Vocês só estão me ouvindo aqui hoje porque vocês sentem que vocês vão ganhar alguma coisa. Só ouvir por ouvir, pouquíssimos estariam fazendo isso. Inclusive, esse é um ponto, né? Se você quer crescer, se você quer destravar as coisas que você tem feito dentro do seu negócio, você quer ser uma grande profissional aí da sua área, vender mais serviço, você precisa justamente estar em busca disso sempre, de fazer, de agir, de colocar a mão na massa, porque enquanto você não está colocando a mão na massa, sua concorrente está. E é onde você vai perdendo, você vai ficando para trás, porque muitos de vocês têm medo de errar, têm medo de fazer errado. E quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Então você precisa agir. E o sucesso ele só vem para quem age, tá? Então, como é que você pode de fato virar essa chavinha aqui para de repente você conseguir fazer sua marca grudar no cérebro do cliente de forma mais rápida, tá? Falei 3 pontos, né, que você precisa ativar. Como é que você ativa esses 3 sistemas do cérebro que eu acabei de mencionar, então? Você precisa ter ações que vão te fazer caminhar para esse grude no cérebro do cliente, vamos colocar assim, né? Então, vamos lá. Quais são os 3 pontos, né, que você pode aplicar? Primeiro é a emoção direcionada. Então, eu estava aqui falando só de gerar emoção e tudo mais. Tá, Janine, mas como é que eu gero essa emoção para que o cérebro do meu cliente salve, entre aspas, a minha marca na mente dele? A gente só vai salvar algo na mente que vai gerar um alívio, uma surpresa, uma identificação, ou que eu vou ter um grande avanço. Não é só a emoção pela emoção, você não vai só despertar emoção, porque você poderia, por exemplo, estar o tempo inteiro fazendo, sei lá, de repente seu cliente chorar, gerei uma grande emoção, o cliente se emocionou aqui comigo. Mas isso não significa que ele vai lembrar sempre da sua marca. Não significa que ela vai lembrar sempre de você. E ainda, até voltando nisso, você vende serviço, a sua marca é você. Ainda que você tenha um espaço de atendimento, talvez a sua marca possa ser do seu espaço, mas se só você atende nele, é muito mais interessante você fazer o seu nome, ou seja, a marca é você, tá? Então pense assim, que quando eu falo de fazer a marca grudar no cérebro do seu cliente, é sobre grudar você, grudar seu nome, grudar seu atendimento, grudar os seus serviços, porque você é essa profissional que vai estar ali atendendo o cliente, que quer ser recomendada, que quer ser referência na sua área, tá? Então, você precisa, inclusive, saber despertar a emoção certa na hora certa. Não é só ficar trazendo vários gatilhos, sei lá, fazendo o cliente se emocionar, chorar, desabafar. Não é isso. O cliente ele vai lembrar de você quando a sua presença vai resolver uma tensão interna que muitas vezes nem ele conseguia nomear, resolver.
Por exemplo, às vezes dá clareza no momento que ele não tinha confusão, resolver uma dor quando a dor está muito forte, às vezes dor física realmente ali, emocional. Então, ter essa ajuda, tá? E a marca que o cérebro vai segurar ali na mente é justamente uma que elimina essa dor rapidamente, sendo uma dor emocional, uma dor metaforicamente falando, ou mesmo até uma dor física. Pegou aqui? Segundo ponto, para você poder, inclusive, atender aí e gerar essa marca grudada no cérebro do cliente, né? Marca chicletinho, que a gente fala. Seria o mecanismo de contraste, tá? O cérebro, ele vai notar o diferente, não necessariamente algo que é correto. Então, a gente está sempre fazendo comparativos. Por que, um exemplo, posts que mostram antes e depois funcionam muito bem? Porque eles estão mostrando um comparativo. Então, eu tenho antes e depois, eu estou comparando. Isso gera o que a gente chama de efeito de contraste. Então, pode ser um antes e depois, uma coisa antiga e nova, transformada e não, um comparativo de cores, enfim, coisas que estão comparando. Então, quando isso acontece, a gente, na verdade, está gerando uma certa percepção cognitiva de mudanças que a gente pode efetivamente visualizar que o seu serviço, na verdade, provocou para a pessoa, tá? E aí a gente pode prestar atenção, no caso, já que é para gerar contraste, um contraste emocional, um contraste de linguagem, pode ser um contraste em relação ao ritmo que você está trazendo ali, ou até mesmo em relação à perspectiva, né? Então, no fim das contas, o cliente ele não vai lembrar de quem parece com todo mundo, ele vai lembrar de alguém que quebra o padrão interno dele, algo que foge que rompe a barreira, né? Por isso que eu falo tanto que a singularidade ela é importante, que é um dos pontos do método Y, né? Que é identidade, postura, singularidade, ultra-performance e memorabilidade. Então, a singularidade ela é muito importante. O que você tem de diferente que só você tem? É isso que vai te destacar no mercado, tá? Inclusive, eu faço muitas análises, eu faço análises premium semanalmente, até postei no meu story, né? A gente seleciona alguns empreendedores para vir para essa análise, não é uma análise que eu consigo fazer com todo mundo, né? Precisa realmente estar apto para receber a análise. E quando eu estou conversando com os empreendedores nessa análise, que é onde eu trago um diagnóstico ali de posicionamento, precificação e tudo mais, eu percebo que poucas pessoas conseguem identificar seu diferencial. Poucas pessoas sabem o que elas têm de diferente que só elas têm. Então, muitas vezes a pessoa fica apegada só a atrair cliente, não consigo fechar o cliente, não consigo ter cliente. Mas, cara, você nem encontrou seu diferencial. Você não sabe nem o que te faz singular. Você não sabe nem qual posicionamento que você quer ter. Você não sabe nem como você quer ser vista. Como é que você quer só atrair cliente? Talvez você até atraia mais o cliente que não queira pagar seu preço. Por isso que eu falo tanto sobre você precisar agir. Precisa agir para colocar isso em rota, precisa agir para tirar isso do papel, precisa colocar. E se você não sabe fazer sozinho, que poucos de vocês vão saber fazer sozinho realmente, porque é uma área muito específica, que é trabalhar com esse marketing, com branding, que é essa construção da marca, você precisa ter um profissional. É o momento que você vai partir para ser acompanhada, para ter um guia nisso. Porque, gente, o cérebro, ele vai lembrar, a marca vai ficar na mente da pessoa quando você conseguir quebrar o padrão, quando você consegue fugir daquilo que todo mundo está trazendo. Não é sobre estética, tá? É sobre uma ruptura, vamos dizer assim, perceptível. Então, aquilo destoa do que eu estou acostumada a ver. Se destoa, nossa, isso aqui é diferente, ó, isso aqui tem algo especial. Isso aqui talvez vai mudar minha vida. Poxa, nunca vi algo como isso aqui. Nunca vi algo como o que fulana está me apresentando. É isso que vai gerar na mente do cliente. E quando você traz algo nesse sentido, você vai fazer o cliente pensar justamente o que tem de diferente ali. Só que esse pensamento do que tem diferente, na verdade, o que ele faz? Ele ativa a dopamina no cérebro. E aí é onde muitas vezes gera o efeito de memória. Às vezes a pessoa nem compra de você, mas ela fica com você ali na mente, martelando até o momento de repente ela estar preparada para comprar de você. Pegou, gente? E o terceiro ponto, pra gente caminhar aqui pro final, é você ter uma experiência sensorial. Poucas pessoas fazem isso do sensorial. Eu atendo diversos empreendedores que têm espaço de atendimento, consultório, estúdio,
escritório e não fazem nada no espaço físico para trazer o cliente para o próximo. E essa experiência sensorial, que é o marketing sensorial, né? Por isso eu falo do Y na memorabilidade, é justamente o que vai fazer ficar muito na mente do cliente, você fixar sua marca. Porque imagina você ir num espaço e ter uma experiência diferente, você ir num espaço e ter um cheiro diferente, uma música diferente. E não pode ser só diferente de forma aleatória. É algo que tenha que ter congruência com sua marca, algo que vai lembrar de você, vai fazer lembrar você, na verdade, né? E isso é justamente o marketing sensorial, que é o quê? O neuromarketing, que é essa neurociência aplicada ao marketing que eu trago aqui para vocês. Eu tenho um mentorado que ele é acupunturista, e aí justamente ele fez todas as mudanças sensoriais no espaço dele. Ele colocou um cheirinho lá diferente, ele colocou música, enfim, ele realmente ativou os 5 sentidos. Até o paladar, né? Porque aí tem a ver com as coisas que você vai oferecer. E ele conseguiu, assim, aumentar o preço dele em 50% lá dos serviços, e as pessoas não reclamam do aumento dele. E ele está sempre aumentando, né? Porque ele foi aumentando ali gradativo. E as pessoas não reclamam. Por quê? Porque a experiência sensorial que ele provoca é muito forte. Então, quanto mais sentidos você vai ativar ali na pessoa, mais o cérebro vai salvando a experiência e mais você vai ficando grudado na mente do cliente. E aí, no fim das contas, essa marca que gruda na mente do cliente, ela vai gerar uma sensação física. A sua marca gruda na minha mente não é de forma aleatória, porque você tem justamente a emoção que provocou em mim, tá? Então, na verdade, o cliente muitas vezes ele não lembra de você pelas coisas que vê aqui, pelo que posta, ele vai lembrar de como ele se sentiu. Ou seja, o cérebro vai ter uma sensação, vai provocar uma emoção, e eu vou lembrar de você por conta dessa emoção, dessa sensação que foi provocada. Às vezes sei lá, me incomodou, achei ruim, pô, que post merda, ou que post massa, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus, essa coisa aí nunca tinha vindo pra mim. Então, são esses sentimentos que despertam, podem ser sentimentos positivos e sentimentos negativos. Então, quando você justamente faz essa ativação, ou seja, foge do padrão, é onde você consegue ser fixa na mente do cliente. Então, você não precisa ser mais chamativo, você precisa ser útil para o cérebro do seu cliente, tá? Porque a marca que o cérebro guarda é justamente essa marca que melhora a vida dele internamente. Porque muitas vezes, inclusive, quando você não gosta, ou seja, a emoção negativa, aquilo te faz refletir sobre algo que você está fazendo, tá? Então, nem que seja ali por 30 segundos para despertar, às vezes, gente, são segundos, você consegue marcar a mente do cliente. Quero saber de você quais são suas dúvidas, como é que esse tema chegou para você. Deixa aqui nos comentários, eu quero ler todos os comentários e responder todas as suas dúvidas. Beijo e até o próximo ensaio.